Fala, galera bonita das aulas a mais, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e hoje vamos tratar de mais um assunto fundamental para a sua prova, ok? Que é vozes verbais. Bora lá! Bom, galera, esse assunto ele vai render mais do que uma aula, ok? Então hoje a gente vai tratar dele como vozes verbais 1. Hoje eu vou apresentar para vocês apenas os fundamentos das principais vozes verbais, que são, no caso, a voz ativa, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, ok? Vamos lá! Como primeiro ponto, para explicar as duas principais vozes verbais, eu já vou contrapô-las aqui, ok? Então, temos a voz ativa e a voz passiva analítica. Por que elas são contrapostas? Vamos entender isso. Então, temos aqui, como exemplo de voz ativa, a frase "o camelo mordeu a tomada", correto? E para fazer a contraposição, a frase na voz passiva analítica, "a tomada foi mordida pelo camelo". Como identificar que uma frase está na voz ativa ou na voz passiva analítica? De cara, a gente vê a diferença na composição verbal. Então, na voz ativa, a gente tem o verbo isolado, ao contrário do que acontece na frase na voz passiva analítica. O verbo está acompanhado do auxiliar ser, correto? Então, quando o verbo ser acompanha o outro verbo de ação, essa frase vai estar na voz passiva analítica. Dentro de cada uma das frases, vamos entender por que a voz ativa se configura dessa maneira e a voz passiva analítica se configura da outra maneira. Então aqui, o camelo é o sujeito simples, agente do verbo morder, ok? E temos a tomada aqui, que é um objeto direto, que a gente não vai tratar por enquanto, mas fica exposto para vocês que é um objeto direto. E o camelo, o sujeito simples. Ok? Quando a gente contrapõe essa frase para a voz passiva analítica, temos que a tomada, que antes era objeto, vem parar aqui desse lado, como sujeito. Exatamente, ela é sujeito simples da ação de ser mordida. Então agora a tomada é sujeito simples, é o que a gente chama de sujeito paciente. É um sujeito que recebe a ação da mordida, mas ele é agente de ser mordido. Então é um sujeito paciente, porque na voz ativa ele era o objeto. Então, sujeito simples paciente. E o camelo, que antes era o sujeito simples, agora ele é o complemento dessa frase. Afinal, o sujeito é a tomada. Então, o camelo é o agente da voz passiva. Então, a gente chama ele de agente da passiva. Ok? A gente vai aprofundar isso mais para frente, mas fica exposto aqui para vocês. Então, basicamente, da voz ativa para a voz passiva, o que estava de um lado vai para o outro, certo? E como a gente lida com o verbo? Como que eu transformei esse verbo mordeu para foi mordida? Pode parecer relativamente simples, mas não é, na verdade. É importante identificar em qual tempo verbal a nossa voz ativa está funcionando. Então, mordeu está no pretérito perfeito, certo? O que isso quer dizer? Quando eu for fazer a transformação para a voz passiva analítica, o verbo auxiliar, que é o verbo ser, tem que estar também no pretérito perfeito. Sempre. Se o verbo morder estivesse no futuro, o camelo morderá a tomada. Embaixo, a frase teria que ser: a tomada será mordida pelo camelo. Ok? E o verbo que antes era o principal, agora vai ser o verbo no particípio. Então aqui você utiliza a forma particípio do verbo, ok?
Então, aqui está basicamente como lidamos na transformação da voz ativa para a voz passiva analítica, ok? O segundo tipo de voz passiva é a voz passiva sintética. E a construção dela se faz baseada na própria voz passiva analítica. Então, quando a gente tem, por exemplo, a gente tinha a ideia de que a tomada foi mordida, que é uma construção de voz passiva analítica, a gente pode transformar nessa versão de frase: mordeu-se a tomada, ok? E se fosse o caso de as tomadas, né, a gente tem um plural, a inversão também seria verdadeira, né? Morderam-se as tomadas, ok? E o que aconteceu com o camelo aqui? O camelo sumiu, galera, né? Ele não é necessário para a construção da voz passiva. Já que ele não é o sujeito, ele se torna dispensável. Até poderia estar aqui: a tomada foi mordida pelo camelo. Mas dentro da voz passiva sintética é comum não usar o agente da passiva. Então, no caso, mordeu-se a tomada, ok? Bom, galera, vamos fazer uns exercícios só para dar uma treinadinha aí? Bora! Bom, pessoal, como exercício, na verdade eu coloquei exercícios, mas eu vou apagar aqui para ser preciso, tá? Então, como exercício para vocês têm uma frase aqui na voz ativa e eu gostaria que vocês passassem essa frase para a voz passiva analítica e para a voz passiva sintética, ok? Dei um pause agora para fazer o exercício porque eu já vou emendar a resolução. Bom, pessoal, temos aqui as respostas. Então, no caso, a voz passiva analítica: vitaminas são tomadas por pessoas jovens. Vitaminas são tomadas, isso é muito estranho, né? Mas ok. Então, vitaminas são tomadas por pessoas jovens. E depois, tomam-se vitaminas, né? Qual a chave para a resolução aqui? Naturalmente, vocês fizeram a inversão desses termos nas duas frases aqui, ok? Mas a grande chave é prestar atenção no tempo verbal. Como eu disse para vocês, o verbo principal, tomar, está no presente do indicativo aqui. Portanto, o verbo auxiliar da voz passiva analítica também tem que estar no presente do indicativo, como é o caso aqui. E também tem que ser o mesmo tempo verbal na voz passiva sintética, ok? Então, muita atenção aos tempos verbais para vocês não errarem a conversão dessas frases. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o primeiro passo, então, da nossa caminhada rumo ao conhecimento absoluto das vozes verbais, ok? Então, ficamos por aqui hoje. Continuem acompanhando as aulas a mais e até a próxima.